Oferecimento Gorilla. TV LG, 42 polegadas, 12 vezes de R$ 273,96. Boa noite, eu sou Carla Secarello, psicóloga e sexóloga. Está começando agora o programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação que aborda a sexualidade do brasileiro com muita naturalidade e respeito. E o programa ele é dividido da seguinte maneira: no primeiro bloco, nós temos um quadro que se chama Falando Sério, onde nós apresentamos sempre um tema a ser debatido ao longo do programa. No segundo bloco, nós temos as Rapidinhas, onde nós traremos dados de pesquisas, curiosidades relacionadas ao tema sexualidade. E no terceiro e último bloco, apresentamos as Dicas Culturais, sempre com indicações de livros, peças teatrais, exposições, filmes que tenham a ver com o tema sexualidade. E em todos os blocos nós dedicamos uma boa parte aí para tirar as suas dúvidas relacionadas a sexo, sexualidade, relacionamento e comportamento. E sempre que necessário eu utilizo essa caixa aqui, que eu chamo de Caixa do Amor, onde tem uma série de acessórios interessantes para poder ilustrar as minhas orientações, ok? Então mande as suas dúvidas aí através do site da Just TV, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. E no programa de hoje nós vamos falar sobre compulsão sexual. Você sabe o que é isso? Pois é que quando uma pessoa aí espontaneamente apresenta um nível muito elevado de desejo sexual e também de fantasias, há um aumento de frequência sexual considerável com compulsividade ao ato sexual, um controle inadequado dos impulsos e também um grande sofrimento, por incrível que pareça. Mas nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de compulsão sexual no Falando Sério de hoje. Vamos lá! Então, vamos falar um pouquinho sobre compulsão sexual ou desejo sexual hiperativo. Você sabe o que é isso? Então, vamos primeiro definir um pouquinho o que é. Então, compulsão sexual ou desejo sexual hiperativo está relacionado àquelas pessoas que apresentam um descontrole da sua motivação sexual. Ou seja, são aquelas pessoas que espontaneamente apresentam um nível muito elevado de desejo, de tesão aí, e de fantasias sexuais, com um aumento da frequência sexual, levando aí a um controle inadequado dos impulsos e provocando um grande sofrimento, tá? Então, preocupa-se aí a tal ponto com os seus pensamentos e sentimentos sexuais que a pessoa ela acaba por prejudicar as suas atividades diárias e também os seus relacionamentos afetivos. A gente acha que não, né? A gente acha que a pessoa tem tanta vontade de transar que ela tem controle de tudo. E não é. Ela tem um descontrole no sexo que também acaba levando esse descontrole para a vida dela de um modo geral. E muitas vezes também essas pessoas, elas não apresentam problemas sexuais não, mas elas costumam praticar de uma forma muito exacerbada a masturbação, por exemplo. E quando ela tenta evitar e controlar esse impulso para o sexo, a pessoa ela pode até ficar muito tensa e ansiosa. E hoje em dia, com a internet, então, há uma modalidade de compulsão sexual, que aí é a modalidade virtual, que hoje tem atingido mais de 2 milhões de pessoas que gastam de 15 até 25 horas em frente ao computador navegando em sites de sexo. E o que será que causa a compulsão sexual, hein? Bem, isso aí pode ter diferentes causas, tá? Só que é muitas vezes visto como um problema de dependência ao sexo, assim como as drogas, né? A cocaína, o álcool, a heroína e assim por diante. Pode ser encarado como um problema de comportamento mal adaptado
onde esse ato repetitivo, né, de buscar o prazer sexual, ele foi aprendido ao longo da vida da pessoa como um tranquilizante, diminuindo então os seus sentimentos de ansiedade, de medo e de solidão. Então você imagina, a pessoa ela vê no sexo aquele momento de paz e de tranquilidade. É como se a pessoa estivesse tentando reparar, através do sexo, algum problema acontecido no passado, tá? E já de acordo aí com teorias psicanalíticas, a compulsão sexual ela pode ser entendida como uma fixação em uma das fases do desenvolvimento sexual, como por exemplo na fase anal, mais especificamente, né? Onde aí as ansiedades são deslocadas para os comportamentos compulsivos. Também já tem alguns estudos mostrando que crianças que foram espancadas na infância têm mais tendência a desenvolver compulsão sexual quando adultos, porque através do sexo eles tendem a encontrar aí uma tranquilidade e um alívio de tensões, ok? E como pode tratar? Você pode tratar aí combinando medicação com psicoterapia. Então, quem tem compulsão sexual tem que procurar ajuda, porque muitas vezes o sofrimento é grande. Mas a gente vai falar mais sobre isso daí, tá bom? Vamos ver o que a gente tem hoje de perguntas. Boa noite, Luana. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. Eu vou pedir para que vocês mandem suas perguntas e, juntamente com as perguntas, coloquem nome completo, endereço de e-mail, cidade de onde vocês falam, para que vocês possam concorrer ao sorteio do kit no terceiro bloco, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Bem, a Sabrina de Santo André pergunta: compulsão sexual pode ser considerada uma doença? Então, Sabrina, olha lá, compulsão sexual é considerado sim uma doença, né? Uma doença que na verdade, vem dessa dependência da pessoa pelo sexo. Pra você ter uma ideia, uma pessoa que é compulsiva sexual, ela, por exemplo, pensa o tempo todo, o dia inteiro, em sexo, né? Então, ela não consegue trabalhar direito, ela gasta mundos e fundos, né, com coisas relacionadas a sexo, passa muitas horas na frente de um computador, aí se masturbando e tentando aí, através dos sites, de chats relacionados a sexo, tentar um alívio dessa sua tensão. Tem pessoas que não conseguem nem trabalhar direito, porque precisa sair do que estão fazendo para poder se masturbar, para poder falar ou pensar em alguma coisa ligada a sexo, né? Os relacionamentos, se essa pessoa, por exemplo, tem um relacionamento fixo, né? Muitas vezes o parceiro ou a parceira desse relacionamento não aguenta, porque não tem a mesma vontade, o mesmo pique para o sexo que essa pessoa tem. Então, os relacionamentos tendem a acabar, né? Então, olha só quanto sofrimento isso provoca. Então, de fato, é um problema, é uma doença que precisa ser tratada com medicamento, como eu já disse anteriormente, e psicoterapia. O ideal é que uma pessoa que tem compulsão sexual busque a ajuda de um psiquiatra inicialmente, ok? É isso aí, Sabrina. Amanda de Santos pergunta: quando nós percebemos que isso pode estar acontecendo conosco? Amanda, né? Amanda. Olha, Amanda, sua pergunta eu achei muito boa, porque é interessante, assim, né? As pessoas acabam confundindo um pouco as coisas. Tem gente que tem muita vontade de transar, mas não são compulsivos sexuais. Tem gente que gosta de praticar sexo 3, 4 vezes na semana, às vezes todo dia, mas não necessariamente são compulsivos sexuais, né? Então, é importante saber que a pessoa que é viciada em sexo, ela começa a criar problemas em outras áreas da vida dela. Como eu já disse anteriormente, não consegue trabalhar direito porque só pensa em sexo, está toda hora em sites pornográficos, passa aí, como eu já falei, às vezes de 15 a 25 horas na frente de um computador, né, tentando ver sites de pornografia, chats, enfim. Então a pessoa começa a perceber daí, o relacionamento às vezes não vai bem, não consegue às vezes encontrar um parceiro ou uma parceira que acompanhe esse pique, esse ritmo. É uma pessoa que se masturba mais do que 3, 4 vezes por dia, todos os dias, né? Além de praticar o ato sexual. Então é por aí, é através desses comportamentos que a pessoa começa a perceber que a coisa não vai bem. Gasta muito dinheiro com coisa ligada a sexo. É assim que você vai começando a perceber.
tá bom? Agora, você tem vontade de transar todo dia, por exemplo, mas o restante do dia você passa bem, numa boa, tranquilo, e toca a tua vida normal, isso aí não é compulsão sexual, tá? O Felipe pergunta, caras com compulsão sexual têm mania de ir atrás de garotas de programa? Isso tem problema? Olha, se tem problema em ir atrás de garota de programa, bom, aí cada um vê o que é melhor para si, né? Agora, sem dúvida, a pessoa que tem compulsão sexual, ela vai em busca de tudo, até da fechadura da porta, entendeu? Para ela qualquer coisa tá bom, porque precisa aliviar a sua tensão ligada a sexo. Então procura garota de programa, procura garoto de programa, e assim vai, por aí afora, né? Procura tudo que tiver alcance que possa ajudar a aliviar essa vontade, essa tensão sexual. Agora, se é legal procurar garota de programa ou não, aí cada um é que tem que saber, né, para si o que é melhor, ok? A Rebeca de Minas Gerais fez uma pergunta interessante aqui. Uma dúvida que também é minha, tá? Compulsão sexual é o mesmo que ser ninfomaníaco? Boa pergunta. Sim, a ninfomania é um termo utilizado para as mulheres. Então, as mulheres que têm a compulsão sexual, que são viciadas em sexo, são chamadas de ninfomaníaca. Diferentemente dos homens, que são chamados de erotomaníacos, tá? Que é uma nomenclatura utilizada para os homens que são viciados em sexo. É isso aí mesmo. Bem, a Priscila Moreira, eu não entendi, Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo do Pinhal, né? Carla, boa noite. Quero parabenizar seu trabalho. Acho de grande importância você levar essa informação sobre sexualidade. Bem, quero saber se as pessoas que possuem compulsão sexual conseguem admitir que possuem essa doença. Muito boa pergunta. Desculpa o nome dela mesmo? Priscila. Priscila, gostei, Priscila, da tua pergunta, porque é o seguinte, na grande maioria dos casos, a pessoa ela não aceita que é compulsiva sexual. É a mesma coisa para você chegar para uma pessoa que bebe, que é alcoólatra, né? E falar, você precisa ir tratar, você precisa tratar, você precisa tratar. Um exemplo aí, né, que eu acho que está muito ao alcance das pessoas, é um personagem que tem na novela das 8, por exemplo, né? Que é feito pela atriz Bárbara Paz, né? Que é uma alcoólatra. Ela, para poder chegar num tratamento, ela custou muito. Então, é aquilo que, por exemplo, o trabalho dos alcoólatras anônimos faz. O primeiro passo para a cura é você reconhecer que você tem um problema, né? No caso, um vício, uma compulsão por alguma coisa. E no que diz respeito ao sexo, é a mesma coisa. As pessoas demoram a poder admitir que tem, sim, este vício, que é o vício ligado ao sexo. Certo. Agora uma pergunta referente a um outro assunto que não deixa de ser interessante também. O Pedro pergunta, gostaria de saber se tem algum remédio para ejaculação precoce. Pedro, também gostei da sua pergunta, porque olha, o que tem de gente que me escreve, hein? Nossa senhora, chove perguntas sobre ejaculação precoce, né? E querendo um remedinho para tomar, né, para poder curar essa danada dessa disfunção masculina. Pedro, não tem, tá? Ainda não tem no mercado nenhuma medicação que cure a ejaculação precoce. O que vai acontecer aí, que tem um laboratório que está para lançar, acho que já deve estar logo aí no mercado, uma medicação que vai retardar um pouquinho mais a ejaculação. Né? É uma medicação cujo princípio ativo é a dapoxetina, mas não cura a ejaculação precoce, ajuda a retardar um pouco mais, ok? Então, o que acontece? O homem, quando tem ejaculação precoce, ele tem que procurar um psicólogo especializado em sexualidade, porque não tem jeito. Essa é uma disfunção de causa emocional. O homem que tem ejaculação precoce é um homem muito ansioso, é um homem que ele não consegue perceber as coisas ao redor dele, são homens que gostam de controlar tudo, normalmente são perfeccionistas, são homens que não tiveram a presença do pai muito forte no que diz respeito às suas orientações sexuais,
né, a orientação da vida sexual como um todo, são mais dependentes da mãe do que do pai, então precisa buscar ajuda para tratar tudo isso e depois entrar com exercícios em que ele possa aprender a controlar a ejaculação, ok? Se você então quiser aprender um pouquinho mais sobre ejaculação rápida, leia o seguinte livro, Quando o Sexo é Mais Rápido que o Prazer, Quando o Sexo é Mais Rápido que o Prazer, e o autor é o Dr. Moacir Costa e a editora é Prestígio, ok? Bem, e o projeto Ambissex, que é o ambulatório de sexualidade, que é coordenado por mim e que fica aqui em São Paulo, lá nós contamos com uma equipe de profissionais preparados para auxiliar e tratar você aí que tem algum tipo de disfunção sexual, algum tipo de dificuldade sexual. Nós estamos lá então preparados para tratar essas questões, como ejaculação rápida, disfunção erétil, dificuldade para orgasmo, dor e assim por diante, né? Então, se tiver alguma questão nesse sentido, você pode então procurar o projeto ambissex.com.br ou então você pode telefonar, você pode ligar para 0 operadora 11 3057-0369. E não se esqueça que saúde sexual faz toda a diferença, ok? Nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já já. Mande sua dúvida para mim, tá bom? Promoção do Gorila. Microsystem LG, 160 watts, botões touch, USB host, MP3 e WMA, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos de volta com o programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação e no programa de hoje nós estamos falando de compulsão sexual. E a diferença entre compulsão e obsessão está na necessidade repetitiva de realizar atos sexuais. Então, a atividade sexual, ela passa a dominar as atividades da vida diária da pessoa e ela acarreta uma série de prejuízos, ou seja, a pessoa ela perde o controle do impulso sexual, sente uma constante necessidade de buscar o sexo e em muitos casos não é necessariamente o coito em si não, tá? E, na verdade ela vira um dependente, pode ser qualquer coisa ligada ao assunto, ok? E se você quiser continuar interagindo comigo, mande aí a sua dúvida através do site da Just TV. E eu tenho só um recadinho bem rápido para passar para vocês, que na semana passada nós lançamos o concurso KY Sensual Massagem 2 em 1. E o concurso era você elaborar uma frase, né, que tem a ver com o KY Sensual Massagem 2 em 1. Nós estendemos aí o nosso concurso até a próxima quinta-feira. Então mande, porque as 50 primeiras frases aí que forem escolhidas, né, as melhores frases que forem escolhidas, nós vamos então dar aí um kit KY Sensual Massagem 2 em 1. E olha, foi muito legal, a gente até estendeu, porque é muito divertido. Se vocês soubessem as frases que estão vindo, né, eu morro de rir, porque o pessoal realmente tem uma criatividade e tanto, né? Então, mande a sua frase através do seguinte site, do seguinte e-mail, ó, sexualmente@justtv.com.br, sexualmente@justtv.com.br, ok? Não esqueça até quinta-feira que vem, porque na semana que vem, na sexta-feira, a gente já vai começar a dizer quem são os campeões, ok? E vamos às nossas rapidinhas da semana, vamos lá.
rapidinha desta semana, nós apresentamos os dados de uma pesquisa e que foram extraídos de um site que se chama PsiqueWeb, que fala sobre o tema de hoje, né? Que tem a ver com compulsão sexual. E o que essa pesquisa, na verdade, ela dizia? Né? Que a compulsão sexual, para muitos especialistas, é um transtorno também obsessivo-compulsivo. Né? Que é o que a gente chamava antes de mania depressiva, ou então a pessoa que estava, às vezes, em estado de mania ou de depressão. É a mesma coisa. Hoje é chamado de transtorno bipolar. E para outros, né, é considerado apenas uma dependência, como as drogas e o jogo e comida, né, e assim por diante. E na tentativa, então, de traçar um perfil mais adequado dos pacientes com compulsão sexual, o responsável pelo ambulatório de tratamento do sexo patológico lá da Unifesp, que é a Universidade Federal aqui de São Paulo, fez uma pesquisa com 24 pessoas que foram atendidas no serviço. É o Dr. Aderbal, né, um médico muito competente que trata desse trabalho de uma forma muito inteligente. E apesar, então, de uma amostra pequena, né, apenas 24 pessoas, os dados eles são relevantes, já que esses estudos, então, nesse campo aí da compulsão sexual não são muito frequentes. E o estudo, então, aponta um alto grau de instrução entre os pacientes. Também há uma predominância masculina e uma resistência ao tratamento. Também 41% dessas pessoas analisadas tem uma parceria fixa e a média de parceiros sexuais de cada um é de 161 pessoas. Olha só, média. Os analisados apontaram também como áreas mais prejudicadas a área profissional, 60% deles falaram isso, a área pessoal, 45% disse isso, familiar, 16% disse isso. Então, olha só como é complicado, né, essa questão da compulsão. Então, a fonte dessa pesquisa foi então captada através do jornal do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o número 187. E eu tenho agora um recado bem interessante também a passar para vocês, que é interesse de todos, né? Que aí você que está preparando há dias aquele encontro tão esperado, né? E que comprou aquela lingerie sensual e agora precisa de algo que aqueça ainda mais. Então passe em uma farmácia ou supermercado mais próximo e compre o KY Sensual Massage 2 em 1, que leva a tradição e qualidade Johnson & Johnson. É um gel de massagem lubrificante íntimo em um só produto. Serve para massagear todo o corpo, inclusive as partes íntimas. Descubra como o toque pode ser mais excitante nas versões Ice, com suave efeito gelado e sabor menta, e o Hot, que aquece em contato com a pele. KY, para amar ainda melhor. E no próximo bloco nós teremos um sorteio do kit KY Sensual Massagem. Esse sorteio vai ser baseado na sua pergunta, então mande a sua dúvida para cá, ok? E aí, Luana, quem mais? Bem, a Priscila do Espírito Santo do Pinhal, né? Ela perguntou, que fez uma outra pergunta que eu achei muito legal. Só uma ressalva, pediram para olhar o meu lindo rosto aqui pela telinha. Vamos lá. Se a pessoa não admite que possui essa doença, qual deve ser a nossa postura em relação a ela para poder ajudá-la com esse problema? Priscila, muito interessante também. Agora, não é muito fácil. É uma trajetória bem complicada, né? Se você, por exemplo, tem um parceiro ou uma parceira que é compulsivo sexual, você vai ter que ter muita conversa, você vai ter que talvez trazer informações, leituras, fazer com que essa pessoa assista algum programa que fale sobre o assunto, tentar levar essa pessoa para uma palestra, sabe? Não é fácil. Não é uma coisa simples se conseguir, mas não pode desistir. Uma hora a pessoa cai na real, porque ela vai tropeçando a cada momento, a cada encontro que ela vai tendo, vai cada vez mais se deparando com o sofrimento que é, né, estar diante de situação como essa, que ela vai para o sexo, não necessariamente ela tem prazer, ela tem um alívio, mas não tem prazer, né? Então, é um sofrimento porque, inclusive, acarreta essas áreas todas da vida, como eu falei, profissional, pessoal. Então, é por aí.
Tem que ficar ali, ó, tá, 1 hora a pessoa vai. Eu acho, assim, só também gostaria de te perguntar uma coisa em relação a isso. Até a pessoa, ela não consegue identificar no amigo, no irmão, enfim, no parceiro, se ele tem essa doença, né? Ela não vai conseguir diagnosticar isso, ou ela consegue baseada nas atitudes dessa pessoa? Então, consegue baseado nas atitudes, nas conversas, de repente, se é um amigo, né? Às vezes esse amigo ele começa a falar um pouco do que ele faz, o que ele está gastando, o que ele comprou, não sei o quê. Então, às vezes a conversa da pessoa, tudo tem sexo, tudo tem sexo, tudo tem sexo. Então, as pessoas começam a falar, pô, mas que esquisito, que estranho, não sei o quê. Se você tem mais intimidade com a pessoa e começa a perguntar, né, um pouco mais sobre essa intimidade, sobre a vida sexual da pessoa, de repente você começa a achar coisas interessantes e aí até, por que não, né, detectar que essa pessoa pode ser que tenha compulsão. É claro que esse diagnóstico só pode ser feito por um profissional de saúde. Bem, o Fernando de Cotia pergunta: Carla, o que você acha da vontade de fazer sexo a 3? Você acha que se temos vontade, temos que falar para o nosso parceiro? Ah, claro, né? Não vai você chegar lá, oi, bem, tô aqui, olha, trouxe esse cara, eu trouxe essa moça, né, para poder transar com a gente, assim. Não, você não pode fazer um negócio desse. Você não sabe se a sua parceira, seu parceiro quer, né? Você não sabe quais são as fantasias que rolam na cabeça, né, da sua parceria. Você não sabe. Então, tem que conversar, tem que ter um papo muito aberto, dizer do porquê da sua vontade, o porquê que tá afim, tarará. E aí, também, saber um pouco o que a pessoa acha. De repente, a pessoa fala, não quero, não sei o que, não sei o que. Bom, por que você não quer? O que rola na tua cabeça? Quais são os seus medos, suas dificuldades e assim por diante. Porque o que eu vejo é o seguinte, né? Os homens são muito sabidinhos nessa área. Eles querem transar com 2 mulheres. Ele e mais 2. No caso de um homem heterossexual. Agora, quando a mulher fala assim, uma mulher heterossexual fala para você, olha, eu quero, tá bom, eu topo, só que eu quero você com mais um homem. Ele, pula fora rapidinho e não aceita. A grande maioria faz isso. Quer dizer, ela pode, né? Ela tem que querer estar com mais uma. Agora, ele não pode querer estar com mais uma. Aí não pode. Tem que ser uma via de mão dupla. O que vale para Pedro, vale para Paulo, viu? Bem, vamos lá. O Rafael, de Fortaleza, Ceará, pergunta: mulheres têm ejaculação? Como é que ele chama? Rafael. Rafael. Olha, Rafael, isso aí é um assunto bem interessante. Até estava falando aqui com a minha produção outro dia. Nós vamos fazer um programa só disso daí, sobre ejaculação feminina. Se aguarde que nós vamos falar sobre isso. Inclusive, eu vou trazer um médico para poder explicar toda a parte orgânica disso e tudo mais. Porque o que acontece? Nós estamos em fase de estudo em relação a isso, né? Então, existem mulheres que realmente liberam um líquido bastante acentuado quando elas estão tendo orgasmo. Mas a gente ainda não pode dizer que seja uma ejaculação, entende? Em algumas mulheres não tem nada disso. Elas têm orgasmo, têm prazer, mas são 0 disso daí, né? Não tem nada. É muito diferente do homem, que vamos ver que a maioria dos homens, quando tem orgasmo, quando tem prazer, ejaculam, porque é uma necessidade da natureza, né? Precisa da ejaculação para levar lá para dentro da mulher o esperma com espermatozoides para poder fecundar e ter filhos e tal, não sei o quê, né? Alguns têm até orgasmo, mas não ejaculam, que é o chamado orgasmo seco. Mas é muito raro. É muito raro o homem que tem orgasmo sem ejaculação. E diferente das mulheres, a grande maioria tem orgasmo e não tem ejaculação, né? Então isso tudo está em fase de estudo, é um mecanismo complexo que a gente ainda não entendeu muito bem. Mas nós vamos trazer aqui um programa, você aguarde aí cenas dos próximos capítulos, que a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Bem, uma curiosidade do Nil de São Paulo, aproveitando o assunto de ejaculação precoce. E as mulheres? Têm ejaculação precoce? Não tem, Nil. As mulheres não têm ejaculação precoce, viu? Que privilégio da gente. Em compensação, a gente tem muito mais dificuldade para atingir o orgasmo do que vocês, né? As mulheres hoje, se você for ver,
30% das mulheres brasileiras com vida sexual ativa não conseguem atingir orgasmo, né? Agora, aquelas que têm orgasmo, e mesmo que tenha orgasmo rapidinho, né? Logo que já recebe alguns estímulos tal, e já está logo gozando tal, não é considerado uma mulher que tem orgasmo precoce, tá bom? Diferente de vocês aí. Nesse ponto a gente tem um pouco de vantagem, mas também tem desvantagem do outro lado, enfim, aí vai. Agora uma pergunta da sua xará, Carla, da Vila Maria. Carla, fazer sexo na água é perigoso? Perigoso por quê? Maravilha, minha filha, na água, que gostoso, diferente, né? Tem mais é que aproveitar, olha que coisa boa. Tem nada de... Fica sossegada porque não entra água lá não, viu? Porque quando o pênis está dentro, deixa eu explicar aqui pra você. Ó, quando o pênis entra na vagina, ó, funciona que nem uma rolha, tá? Fica fechado. Não tem problema nenhum, não entra água, não entra nada. É igual quando você tá, por exemplo, na piscina, quando você tá no mar, né? Não entra lá dentro água, nada disso, tá? Mas a areia não afeta nesse caso? Não, o que pode acontecer, assim, é que a água do mar, né? A água do mar, como é uma água salgada, ela pode, assim, deixar um pouquinho assado. Principalmente se você ficar muito no tiripõe lá, aí fica um pouco salgado e aí, então, assa um pouquinho. Pode salgar, pode assar, né? Mas se você estiver, por exemplo, dentro da piscina, estiver numa banheira, não tem problema nenhum. Faz à vontade, minha filha. Aproveita, diversifique. É isso mesmo. Bem, a Cristiane pergunta, compulsão sexual afeta mais homens ou mulheres? Então, Cristiane, como eu falei da própria pesquisa que foi realizada pelo pessoal da Unifesp, né, já temos dados aí comprovando que os homens são mais afetados pela compulsão sexual, pelo vício em sexo, do que as mulheres. Tá? Isso é muito fácil até da gente explicar, porque, na verdade, a nossa sociedade, ela dá muito mais liberdade ao homem do ponto de vista sexual do que a nós mulheres, né? Ainda a mulher que é mais solta, que é muito assim, que fala muito de sexo e tal, ela não é muito vista com bons olhos. Essa é como se não fosse boa para casar, né? Ainda tem esse preconceito, por incrível que pareça, né? Bem, eu tenho um outro recado a passar para vocês, que se vocês tiverem oportunidade, acesse meu blog, que é bem interessante também. O blog é o falandonaquilo.com.br, onde eu atualizo diariamente textos, vídeos, áudios, todos eles falando sobre sexualidade. E nele você também pode interagir com os outros internautas, comentando os posts e as respostas que são deixadas lá. Então, se você quiser, se tiver oportunidade, o blog é o falandonaquilo.com.br. E também, quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha atuação profissional, visite o meu site, que é o carlasecarello.com.br, que lá vocês vão encontrar o meu perfil profissional, informações sobre a minha atuação clínica, meu trabalho aí desenvolvido junto às empresas e além, é claro, de poder mandar suas perguntas e também ver a minha agenda atualizada, ok? E mande a sua dúvida, que nós vamos para um rápido intervalo e eu volto já já. Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br.
de volta com o programa Sexualmente e nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje nós estamos falando sobre compulsão sexual. E para essas pessoas é muito difícil admitir então que elas precisam de ajuda profissional. Elas só vão procurar uma ajuda quando aí por causa desse comportamento compulsivo e sexual, graves prejuízos acontecerem na vida delas. Normalmente, a tendência dessas pessoas é achar que elas vão conseguir sair dessa situação sozinhos ou então pensarem que ainda não chegaram ao fundo do poço realmente, né? E por isso, elas acham que não precisam se tratar, infelizmente. Então, se você quiser aí continuar falando comigo, mande a sua dúvida aqui pelo site da Just TV, porque daqui a pouco a gente vai ter sorteio do kit KY 2 em 1, ok? Quem mais, Luana? Quem mais quer perguntar? A Priscila pergunta aqui, por volta de quantos anos de idade pode aparecer a compulsão sexual? Se é que isso dá para ser medido em idade, né? Então, não temos aí, vamos dizer, uma idade em que você possa dizer, a partir daqui pode acontecer. O que a gente percebe é que pessoas mais jovens, aí por volta dos seus 25 anos, já tem, os estudos mostram que é mais frequente a gente ver casos nesse sentido. Mas a gente não pode dizer que tem uma idade fixa para isso não, tá? Pode aparecer em qualquer idade. A Mariângela pergunta, doutora Carla, quais as dicas para apimentar uma relação que já dura alguns anos? Olha, Mariângela, a gente tem um montão de coisa interessante que pode fazer, né? Também vai muito da tua criatividade aí. Você tem que botar um pouquinho a cabeça para funcionar também, né? Só que assim, tem alguns acessórios que você pode usar que são bacanas. Eu vou até te mostrar alguns aqui, né? Que a gente tem, que eu acho bem legal. São acessórios que foram, inclusive, gentilmente cedidos para nós pela Rede Mel, né? O pessoal da Rede Mel. E assim, olha, a gente tem, por exemplo, essa peninha aqui, né? Você fala, isso aqui não é nada, isso aqui, mas é gostoso. Você imagina você tá peladona lá, ele tá peladão, deitados e tal. Aí você vem com uma peninha dessa, ó. Ai, que delícia, hein? Aí você fica falando umas palavrinhas picantes ainda para ajudar. Olha, são toques leves, gostosos, que ajudam a estimular. De repente você pode fazer isso até colocando, ó, nele, ó, ou ele colocando em você. Uma venda ainda por cima fazendo isso. Ai, 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 ui, ui, hein? Pra onde é que vai essa peninha aqui? Isso aí também ajuda. Você vê que interessante? É divertido. Você tem que tornar a relação lúdica. Ó, tem outras coisas também que o pessoal lá da Rede Mel mandou, que eu achei bem legal, que eu já passei isso em outros programas e continuo passando porque eu achei bem interessante, ó. Primeiro que a gente tem as raspadinhas, olha. Então, você vai raspar assim, e aí você vai ver, por exemplo, a parte em que você pode... Aqui apareceu, sabe o quê? Bunda. Oh. A parte onde você, de repente, pode fazer alguma gracinha, algum toque, algo diferente, né? Então, tem as raspadinhas. Também, eles têm, olha, uns dadinhos lá que são bem interessantes. Então, são dadinhos como esse, que você tem aqui os locais onde você pode fazer as coisas, né? Sofá, cozinha, chuveiro, quarto. E aqui você tem o que você pode fazer, sexo oral, anal, sexo tradicional e assim vai, ó. Tá vendo? Você joga o dadinho e vê o que dá. Tem outro aqui que também é bem legal, que você pode... tem o dadinho para homem e para mulher, com as partes do corpo do homem e da mulher. E o que você pode fazer? Então, aqui tem lamber, tem acariciar ou fazer cócegas, abraçar ou esfregar. E olha, aparecem as partes, peito, bumbum, perna, e no homem a mesma coisa, e assim vai. Então, você pode aí utilizar esses acessórios para poder achar a graça, brincar e tal. Há casais que usam até vibradores para poder brincar. Então, vai um pouco, você utilizar essas coisas que você tem, mais a sua criatividade, você vai dar um samba legal, tá? Bom, sua caixa está fazendo muito sucesso, viu? Né? O pessoal está super curioso para saber o que tem na caixa da doutora Carla. Mas, enfim, né? O Carlos, de Iracemápolis... Ele diz aqui, eu fico satisfeito quando eu tenho relação sexual, mas logo em seguida tenho que me masturbar. Eu posso ser considerado um compulsivo? Desculpa, como ele chama? Carlos. Carlos, meu xará, né? Olha, Carlos,
isso daí precisa ser melhor analisado, porque não necessariamente isso é compulsão sexual, né? Precisa ver, por exemplo, você tem essa relação, depois você se masturba. Como é que fica depois o teu dia, né? Você fica pensando o tempo todo em sexo? Você percebe que o seu trabalho é prejudicado por causa de sexo? Você percebe que o seu relacionamento está prejudicado por causa de sexo, porque você tem muita vontade de sexo? Você, por exemplo, gasta muito dinheiro em coisas ligadas a sexo? Tem que analisar o todo, entendeu? Agora, existem pessoas que têm relação sexual e depois se masturbam em seguida porque não se sentem satisfeitos com a relação que tiveram. Agora, não necessariamente isso também acontece após todas as relações sexuais. Então, precisa analisar o que é que se passa com você, como é que está a tua vida, como é que está essa transa, como é que está esse estímulo que você está recebendo. Eu não sei se você se relaciona com homem ou com mulher, enfim, o estímulo que você está recebendo dessa parceria precisa ser analisado para que depois a gente possa dizer se isso é compulsão ou não, tá? Bem, a Kel ou o Kel pergunta, se eu mantiver relações sexuais em banheiros de balada ou banheiros públicos, quais os riscos de eu pegar uma doença? Então, você corre todos os riscos, né? Você tem que tomar muito cuidado para não ficar encostando em nada, né? Porque você pode pegar, por exemplo, HPV, você tem uma chance muito grande de pegar, né? Herpes, você também tem uma grande chance de pegar. Então, assim, não pode sentar em banheiro, não pode, assim. Eu vejo que os homens, por exemplo, não têm essa preocupação, né? O que tem de homem... Outro dia eu estava assistindo, né? Isso me chamou muito atenção. Eu estava assistindo umas pegadinhas na televisão, e era uma pegadinha em que a pessoa entrava dentro de um banheiro, né, para usar, e daqui a pouco eles levantavam o vaso sanitário, assim, com um elevador, sabe? E a pessoa ficava exposta lá em cima. E o que tinha de homem que sentava lá para poder usar, para fazer, lógico, as suas necessidades, impressionante, um banheiro público, entra e senta numa boa. Caramba, não pode, sabe? Você pega aí uma doença, aí você vai passar isso para sua parceira, para sua outra parceira, para amante, para não sei o que, não sei o que. Não pode sentar, dá um jeito de fazer em pé, meu amigo. A gente faz xixi em pé, porque não tem como, às vezes, sentar, né? Não pode. Você dá um jeito, mas tem que tomar cuidado, porque você corre o risco, sim. Claro, não tenha dúvida. Certo. Bem, tem uma pessoa aqui dando uma dica sobre vibradores em formatos de frutas e vegetais. Pergunta se você já viu algum desses. Milho, uma cenoura. Ah, legal. Não, eu não vi, não tive oportunidade ainda, mas eu vou ver se o pessoal da Rede Mel tem algum. Quem sabe eles podem me ceder e aí eu trago nos próximos programas para a gente poder ilustrar. Eu nunca vi, mas deve ser bem interessante você ter a sensação de você estar enfiando lá um milho, né? Enfiando uma cenourinha, uma banana. Pelo menos, né? Antes um vibrador nesse formato, porque tem gente que olha a cabeça onde vai, que enfia lá a banana dentro da vagina, no ânus. A banana com o aquecimento da vagina e do ânus, ela derrete, meu filho. Olha o que não vira. Tem gente que enfia lá dentro, eu já vi, quando eu estava fazendo residência, eu já vi gente enfiar cada coisa, até soquete de lâmpada. Não. Pra vocês terem uma ideia, né? Assim, aí o cara foi para cirurgia. Então, pensa um pouco, né? Antes vibrador que esses formatos do que essas outras coisas, né? Dá até medo, tem coisa que dá medo, né? Não é? Bem, a pessoa não se identificou aqui, mas pergunta o que é o HPV? HPV é muito aí conhecido popularmente como crista de galo. É uma doença sexualmente transmissível que quando ela está num estágio avançado, ela parece assim, são verrugas que elas ficam acumuladinhas e parece uma couve-flor, quando já está num estágio avançado, né? Agora, muitas vezes a pessoa ela tem HPV e nem sabe o que tem, né? Porque o vírus demora um pouquinho para se manifestar. Outras vezes, no caso das mulheres, o HPV acontece dentro do canal vaginal, nas paredes vaginais, enfim. E aí, como lá dentro é úmido, é quente, molhado, o que vai acontecer? Quando você vai ao ginecologista, que ele joga lá o corante para ver se está tudo bem e tal, aí fica uma região esbranquiçada. Muitas vezes pode ser que você está com HPV ali. Então, por isso que é importante procurar o médico regularmente para que você possa, então, saber se você não tem nada. Mas, normalmente, ele é conhecido como condiloma acuminado
e popularmente como crista de galo, que são essas verruguinhas em formato de couve-flor, tá? Vamos agora às nossas dicas culturais, vamos lá. E nesta semana, neste quadro aqui dos Dicas Culturais, nós vamos falar de um livro que chega aí às livrarias neste mês de maio. E é muito legal, viu? Esse livro se chama O Grande Livro da Bunda. Foi lançado aí, vai ser, né, lançado pela editora Taschesen e trata-se aí de uma imensa compilação de 372 páginas com fotos e histórias sobre as mais variadas bundas imagináveis. O livro, então, faz parte de uma série erótica que foi editada por Diane Hanson, com partes sensuais de todo o corpo. Antes, saíram edições sobre o peito, sobre as pernas e até sobre o pênis. No livro agora, o Brasil então ganhou um capítulo inteiro, claro, né, por causa das bundas das brasileiras e dos brasileiros, com direito aí à entrevista de Andressa Soares, que é a mulher melancia, e além dela, o livro traz entrevistas com modelos americanas famosas e uma matéria bem reveladora de uma mulher que tem obsessão por tapas na bunda. A obra, então, traz também mais de 400 fotos de várias épocas, mostrando aí tamanhos, formas, cores diferentes. Tem para todos os gostos, viu? Então, essa notícia foi tirada aí da revista VIP, né, desse mês de fevereiro. E quem quiser, então, saber um pouco mais, é só você, então, procurar a revista VIP deste mês de fevereiro, que você vai ter mais informações a respeito deste livro que se chama O Grande Livro da Bunda, que estará nas bancas no mês de maio, ok? Se você tiver alguma dica cultural que seja interessante, mande pra gente, né? Escrevendo aí no e-mail sexualmente@justtv.com.br, que a gente então vai ter imenso prazer em divulgar para vocês, tá bom? E nós vamos agora saber quem é o ganhador do kit, olha, do kit KY Sensual Massagem 2 em 1. Quem que é, Luana? Quem ganhou foi o Fernando de Cotia. Fernando de Cotia. Olha lá, Fernando. Então, você vai ter aí 7 dias para você poder vir até aqui na Just TV buscar o seu kit, né? E você, então, se identifique, por favor. Tá lá, aqui, ó, o kit esperando. O endereço da Just está no site. E parabéns. Espero que você use com muito prazer, tá bom? E olha, eu vou, né, mais uma vez dizer para você do nosso concurso que a pessoa que tiver uma boa criatividade aí deve escrever uma frase, né, que tem tudo a ver com KY Sensual Massagem 2 em 1. As 50 frases aí mais interessantes, diferentes e tal, vão concorrer a um kit. Tá ok? Então, nós temos até quinta-feira que vem, aí não tem mais jeito. Quinta-feira que vem é o último dia mesmo, a gente não vai prorrogar mais, para que vocês possam, então, mandar as frases, porque na próxima sexta-feira a gente vai divulgar, através de um contato que a produção vai fazer, quem é que foi o ganhador, tá bom? E cada vez mais as pessoas procuram aí o projeto Ambsex, que estão encontrando aí uma satisfação sexual à medida que conseguem tratar das suas dificuldades, como, por exemplo, dificuldade para ter orgasmo, dor na relação sexual, vaginismo e assim por diante, disfunção erétil e aí vai. Então, se você tiver algumas dessas dificuldades, é só você entrar em contato com a gente lá no Projeto Ambsex, que é o 0 Operadora 11 3057 0369, ou então através do site, que é o projetoambsex.com.br, porque saúde sexual faz toda a diferença e hoje só fica com problema sexual quem quer. E para encerrar o programa, nós vamos encerrar com uma frase de uma pessoa famosa, né? E a frase diz o seguinte: sexo é igual a matemática. Subtrai a roupa, adiciona a camisinha, divide as pernas e reza
para não multiplicar. Esta frase é de Miguel Falabella, tá certo? Luana, nós estamos encerrando, então. Muito obrigada aí pela participação. Boa noite, obrigada a todos. Semana que vem estamos aqui de novo. É isso aí, semana que vem estamos de volta, na quinta-feira, às 22 horas, com mais um programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação. Até lá e um ótimo fim de semana para você.